Fala trader, tudo bem? Vamos lá, eu vou comentar com você agora como que eu configuro a minha ordem OCO, ou seja, para que as minhas ordens tenham as minhas parciais, a minha estratégia de parcial com 100 pontos, 200 pontos e 400 pontos, lote final que eu carrego num barra-barra ou num micro pivô. E o meu stop ele já nasce com 200 pontos, eu arrasto ele para baixo conforme a região mais técnica da qual eu encontro. Então vamos lá, é bem simples. Eu uso o Profit, que é a plataforma que eu opero, da Nelogica, o Profit Pro. Você vem aqui, nesse maisinho, já está configurado aqui, Toscana Exemplo, inclusive eu uso essa Toscana Ind. Eu vou colocar aqui, ó, Toscana Exemplo. Clique em mais. Nessa roldanazinha, você clica. E aí você vem configurar uma nova Toscana. Eu vou fazer do zero. Vou excluir essa Toscana Exemplo para você ver. Vou criar uma nova. Você clica aqui nesse ícone, escreve o nome da estratégia. E eu vou colocar Setup Toscana, por exemplo. Ok? No meu caso, ele já veio com 3 linhas, mas é bem provável que para você apareça somente uma linha. Se você não usa o Profit Pro, essa coluna não vai aparecer para você, que é a estratégia Stop. Eu não uso essa estratégia Stop. Essa estratégia Stop trata-se de um mecanismo de trailing stop automatizado. Não vamos entrar nesse mérito porque eu não uso. Eu vou te explicar o que eu uso. A gente tem uma linha, então significa que eu vou ter só um lote e eu uso parciais. Então a gente clica nesse maisinho uma vez, 2 vezes. Pronto. Agora eu tenho 3 lotes. Perceba o seguinte, a primeira coluna representa a quantidade de contratos em percentual da minha mão. O meu exemplo, eu uso 10 contratos. Então eu vou colocar aqui, o primeiro lote eu vou botar 40%, segundo lote 30% e o terceiro 30%. Essa soma tem que dar 100%. O que eu estou dizendo aqui? Que quando eu abrir uma ordem de compra, por exemplo, eu vou sair, tá, com o stop gain com 40% da minha mão, depois com 30% e depois com 30%. Então vamos lá, essa coluna de gain, o que seria? Perceba o seguinte, a gente está marcando aqui em cima ticks, que é o padrão. Todo ativo anda em ticks. O índice anda de 5 em 5 pontos. Cada tick do índice corresponde a 5 pontos. O dólar, por exemplo, corresponde a meio ponto. Então, um tick de dólar, meio ponto. Um tick de índice, 5 pontos. Então, vamos para o índice. Eu quero um gain de 100 pontos para o meu primeiro lote, para 40% da minha mão. Se eu quero 100 pontos, eu tenho que fazer o quê? 20 ticks. 20 vezes 5, 100. 100 pontos. Então, 20 ticks. E o meu loss? O meu loss vai ser de 200 pontos. 40 ticks. Stop offset, 40. Eu já falo sobre stop offset. Stop offset eu vou botar 40 em tudo. Eu já explico. Então, meu primeiro lote eu disse o seguinte. 40% da minha mão, ou seja, numa mão de 10 contratos, eu vou sair com 4 contratos num stop gain de 100 pontos e meu stop loss de 200. Meu stop loss vai ser igual para todos os lotes. Então, eu abro uma operação e meu stop loss dos 10 contratos fica sendo de 200 pontos, ou seja, a coluna de loss fica 40. O gain no meu segundo lote são 200 pontos. Se são 200 pontos, são 40 ticks. E o meu gain final, ou seja, o meu lote que eu carrego num barra-barra ou no micro pivô, são 400 pontos, ou seja, 80 ticks. Tá certo? Eu clico em salvar. Vamos ver se deu certo? Clicar em OK. Já está aqui, Setup Toscana, quantidade de 10. Suponhamos que eu compre aqui 10 contratos. Pronto, coloquei uma ordem de compra de 10 contratos. Olha lá. 40% da minha mão vai sair com 100 pontos, os outros 30% com 200 e os outros 30% com 400. E meu stop, os 10 estão aqui com 200 pontos. Quando eu abro essa ordem, eu arrasto o meu stop para um ponto técnico. Por exemplo, digamos que se fosse aqui embaixo. Um exemplo. Eu arrasto. Tá dando 900 pontos, pode ser 500 pontos, pode ser... Enfim, não importa a quantidade de pontos. A gente arrasta e coloca no stop técnico. E
esse último lote eu também arrasto para pegar o máximo de pontos possível. Tá certo? Então, é assim que funciona a estratégia automática aí de ordens, é a ordem oco. E é assim que eu trabalho. Perceba o seguinte, se eu botar aqui 6 contratos, vou cancelar essa ordem ali, vou cancelar as ordens. Olha lá, ele sai com 2, com 2, com 2. Por quê? Ele estava 40%, 30 e 30, então ele fez essa divisão. Vamos cancelar essa ordem. Vamos colocar aqui uma ordem de 5 contratos. 5 contratos, vamos ver se já faz diferença? Faz, olha lá. 5 contratos, ele abriria 2, 1 e 2. Tá certo? Isso é muito importante. Quando a gente vai piramidar, por exemplo, eu boto aqui 20 contratos. Eu já clico ou eu já compro a mercado. E aí o que vai acontecer? Eu não mexo no meu stop. Meu stop já está ali de 200 pontos e deixo o mercado andar a meu favor. Tá bom? Então, essa foi a ordem oco. Assim que eu configuro as minhas ordens, as minhas parciais.